Olha lá como que o João é. Vai ser na pressão hoje. Mas sempre é na pressão. Eu adoro apresentar, cara. Eu amo apresentar. Fala aí pra vocês que estão cara, ouvindo. é natural. É Não, natural. capaz que nem pensa. Eu tô... Passou já do horário, depois das 10h30, pouca coisa de bom acontece, a não ser a gravação do podcast, a não ser a gravação do Toco e Teco. Mas, via de regra, depois das 10h30, pouca coisa de bom acontece. É o Ted Mosby cristão. Mas pode ser. Eu prefiro... Vou tentar me manter o mais contido possível. Para você que está chegando aí na nossa gravação do YouTube, seja muito bem-vindo. É sempre uma satisfação enorme contar aqui com você. E hoje o meu Tchalsão ganhou, né? Ontem era meu Realzão, mas como o meu Realzão ficou pelo caminho, hoje meu Tchalsão ganhou, então vamos que vamos. Alguém tem que fazer justiça, não é possível que o City ganhe, né? Mas enfim, algo a comentar? Eu não vi o jogo. O jogo tava trabalhando, né? Hoje eu fiquei no trabalho até 6h30. Que então... guri! Vamos. Não nessa... Esse é o futuro da nação. Mais ou menos. É que a gente pediu o Calzone às 4, chegou às 6h15 o Calzone. Aí a gente ficou esperando o Calzone chegar. Chegou. Inclusive um abraço pro... Já não é mais tão futuro assim. Pro Café Hora Após, né? Aí de Santa Maria, que conseguiu atrasar o nosso Calzone em 2 horas e 15 minutos. Ô, louco, já fez o merchan negativo aqui, assim, que coisa. Não, agora vai falir, Ih, variedade. Pessoal de Santa Maria e região, o nome não da marca voltem já o vídeo nem a coisa, né? A gente fez um merchan negativo aqui. Jonathan Mumba, alguma coisa a acrescentar antes da gente iniciar a nossa gravação real oficial? Cara, estou muito feliz. Olha só, mais uma final inglesa na Champions League, só provando a qualidade do futebol inglês, porque sempre havia aquela discussão, né? A Premier League, há anos-luz, já há muito tempo, é a melhor liga do mundo. Mas tem gente que duvida, que arruma pretexto para reclamar e dizer que não era, porque de fato a Champions League foi dominada por espanhóis nas últimas 2 décadas, praticamente. E a Europa League também, né? A Europa League também. Não, na verdade, não espanhóis e sim Sevilha. Sevilha. O Atlético, o Atlético também ganhou 3 Europa Leagues, né? Mas ok. Mas a Champions League também foi meio dominada pelo Real Madrid, né? A Barcelona ganhou meio espaçado num tempo, mas quem dominou mesmo... Não, eu tô falando historicamente, olha só. Foram 4 títulos do Real, foram 3 títulos do Barça, o Atlético jogou em 2 finais, então os espanhóis sempre estavam lá. A questão aqui agora, em 3 anos, são 2 finais inglesas, e é a terceira temporada consecutiva que não temos espanhóis na final. Ou seja, talvez isso represente uma guinada, uma mudança nos rumos do futebol europeu, olha só. E eu sou obrigado a lembrar que, obviamente, o João tá mau caráter do jeito que obviamente já vai lembrar do roubo que o Málaga sofreu naquela Champions League de 2013 pro Borussia Dortmund. Um gol de mão, né? Acho que era nas oitavas de final. O Borussia chegou na final. Quartas. Obviamente, foi nas quartas. Se o Málaga... Não, mas o Borussia fez um senhor favor para a humanidade, né? Porque nunca esquecerei daquele sonoros 4 gols do Lewandowski, que depois se bandeou pro rival, desgraçado. Mas o Lewandowski acabou com o Real Madrid. Real Madrid, vulgo maior time da Champions League, parecia cachorrinho, parecia um pincher. Vamos respeitar ele só um pouquinho. Contra o Lewandowski naquela semifinal. Aí eu fiquei de uma lavada mesmo, preciso reconhecer. Então, tudo se justifica. É verdade. Olha os caras, eu já me senti despeitado aqui nessa coisa, mas Deus o livre. Mas é isso aí, cara. Final dia 29 de maio, né? Quem quiser acompanhar, que vença o melhor time de azul da Inglaterra. Se for o Chelsea, não vai ser. Se o Chelsea vencer, não vai ser o melhor time, mas eu compreendo também, respeito. Acontece, né? Sempre tem amigos que torcem. Nem sempre o melhor time vence, essa é a verdade. Mas o Chelsea não vai ganhar, né? Vai ser o City. Ninguém tira esse título do City. Cara. Não, eu realmente acho. Mas enfim. Inclusive, não vai ter live do Toquiteco falando da Champions League, né? Pra ficar claro antes que... Teve do draft, mas podia ter da Champions League. Quando vê é possível, hein? Quando vê, tamo lá, né? Aí fica até difícil esconder a máscara, né? É aquilo que eu falei, né? E nessa loucura de... Eu cheguei a falar que registrar, mas agora direi para ficar registrado. A final da Champions League, no caso, é minha única chance, minha única esperança de felicidade esportiva em 2021. Porque os demais... Recém-maio, tá ligado? Recém-maio. Todos os meus times, cara, não tem a menor chance. É isso aí.
Vai dizer que o Gauchão não te deixa feliz. Agora o Grêmio quase classificado para a final do Gauchão e tu vem chorar no meu ouvido. Não vamos entrar nesse mérito, cara. Eu não quero parecer, posso dizer... Mimado. Mr. Thiago Nunes. Mas, tipo assim, campeonato estadual em 2021. Pelo amor de Deus, gente. É um absurdo. Cara, esse sim foi um prime time de respeito, cara. Eu achei que foi uma causa de debate, causa de discussão. É isso que o povo gosta. E, aliás, né, só para finalizar, antes de a gente começar, parabéns para quem está assistindo a gente no YouTube, né? Tem os vídeos nossos aí, assim, com 15 visualizações. Frequentemente, né? Passando das 10 em vários vídeos. Então isso é muito bacana. Poxa, isso aqui eu realmente fico feliz. Porque se eu, o Jonathan e o Juan assistimos, só nós, ó, faz as contas, só dá 3, mas tem 10, tem 15. E eu vou confessar que meu pai e minha mãe, eles não assistem no YouTube, eles preferem ouvir. Não, e eu vou confessar que eu assisto poucas vezes. Exato. Então, já aumenta ainda mais o número. É isso aí, mano. Então, gente, coração, vocês são demais. A gente passou dos 150 inscritos também, né? Então, muito obrigado a quem dá moral pra gente aí. Estamos com 151 inscritos, estava vendo hoje. Então, valeu mesmo, é nóis. E mostra pros amigos e, enfim. Se alguém gosta, deve ter mais gente no mundo que gosta, né? Então... É isso aí. Eu acho que, se não me engano, 151, se eu não me engano, foi o rapaz que veio instalar Vivo, não vou falar, não tô sendo patrocinado, o Dross lá, que veio instalar a internet aqui em casa. Falei a respeito do Tocoiteco. Então, o 151 foi o cara que veio aqui instalar. Ele gostava, cara, e por incrível que pareça, ele fez seletiva no Vipers, no time de futebol americano aqui da cidade. Não passou, mas como que as coisas são, né? Como que, tipo, do nada, onde já se viu um cara que vem instalar aqui tudo confluiu pra te bater 151. Qual que era a posição que ele almejava? Cara, assim, ele falou que... Eu perguntei e tal, assim, ele falou que ele tava na defesa. Ele falou assim, a defesa, mas foi muito amplo. E ele tava ali também trabalhando, deixei ele quieto pra não ficar atrapalhando ele, mas era defesa. Mas pelo porte físico dele... pelo porte físico dele, assim, eu poderia julgar de linebacker, você entende? Assim, era um cara então mais cheio, mais fortinho. É isso, tinha um porte ali, então... Não tô falando gordo, mas já tinha um porte mais estruturado. Isso, se ele fosse gordinho, sim, sem querer ofender ninguém, mas falando carinhosamente, seria mais pra DL, né? Exato. Aí ele é um porte mais encorpado, linebacker. Se for mais magro e atlético, aí é secundária. Então dá pra distinguir bem. Que coisa, um parênteses meio grande que eu fiz, né? Mas beleza. Vamos começar? Eu acho que tá na hora. Cara, acho que deu 20 minutos já de introdução, mas beleza. Em 3. Tô zoando, cara. Não sei, eu não tô vendo mais nada. Deu 7 minutos. Deu 7. Tamo grande. Vamos lá. Em 3. Peraí. É a terceira vez que eu falo depois em 3. Vamos, agora vamos. Em 3, 2, 1. Olá, você que nos ouve, está começando o Tocoiteco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 87. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo, ontem eu comecei com o Juan, né, no episódio da NFL eu comecei com o Juan. Vamos começar com o Jonathan, que aliás está com... quem está só ouvindo, né, ele está com um baita de um casaco, né, parece uma jaqueta aqui, assim, dá toda uma pinta de uma malvadeza, né, ele está bem estilo motoqueiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jonathan. Tudo bem? Tudo bem, Jonas. Espero que todo mundo que nos acompanha também esteja bem. Parece, né? Olha só como as aparências enganam. Esse casaco que usei, eu acho que umas 300 vezes no período de faculdade. Você deve estar cansado de ter visto ele, mas assim, olhando, parece que dá até um grau, né? Parece um negócio assim, todo chique, mas eu só levantei aqui porque tô com frio. Ontem, porque a gente gravou o outro podcast, estava um calor, assim, agradável. Assim, uns 25 graus à noite. Aí, de um dia para o outro, a temperatura cai bruscamente. Hoje está um frio, assim, aquele frio gostoso para colocar um casaco, puxar uma cobertinha para assistir um filme, caso não tenha nada para fazer. Mas é isso aí, cara. Essas mudanças climáticas a gente já está acostumado. Quem nasceu no Rio Grande do Sul sabe como é. Essa experiência maravilhosa. E é isso aí, cara. Eu me identifico muito com isso, então eu posso reclamar. Perfeito, que coisa maravilhosa. Outro que gosta também dessas mudanças climáticas, principalmente do calor, não é mesmo, Rodrigues? Brincadeira. Mas e aí, como é que tá em Santa Maria? Bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso integrante trabalhador urbano, né? Não estou falando que o Jonathan não é trabalhador, né? Mas existem aqui diferenças aqui dos trabalhadores para o nosso trabalhador urbano, Rodrigues. Muito boa noite, Jonas. O Jonathan também. Um bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha
via podcast, via vídeo no YouTube. Pois é, aqui em Santa Maria tá aquilo. É aquilo. Pensa em Santa Maria, aquilo. Vento, chuva, frio e às vezes esquenta do nada. Hoje não foi o caso de esquentar, mas ontem teve alguns momentos do dia quentes, né? Eu lembro que de manhã tava um pouco quente, aí choveu, hoje choveu praticamente o dia todo e tá muito frio aqui em Santa Maria, tá assim, eu nem abri a janela do meu quarto, porque se eu abrir não tem como ficar aqui não, se não for tapado. Quem tá me vendo que eu tô de manga curta, inclusive, porque o meu quarto ele tem carpete, daí ele esquenta muito. Mas se eu sair do quarto, não dá pra ficar sem casaco, não. Que coisa chique, cara. Não, e eu fui burro, cara. Agora eu tô pensando, eu fui muito burro. Porque eu fui lavar roupa hoje, lavei meus tênis, tudo. E eu não sei se vai secar. Porque eu viajo sexta-feira, mas enfim. Realmente Não vai. você foi Não desprovido vai, de não vai. inteligência, cara. Lavar roupa nesse tempo foi complicado. Na realidade, lavar a roupa em Santa Maria, ou tênis, pior tênis, ou coisas jeans, é só se você não tiver nada para fazer ou usar no mês. Você tem que se garantir que você não vai ter que usar no mês. Pra, tipo assim, ir tranquilo, de boa, assim, pra secar o coisa. É bem. Juvenil, cara. 4 anos, você foi juvenil, foi moleque. 4 anos aí na cidade, ainda não aprendeu como é que funciona, mas tudo bem. Então, Jonathan Mumba, fale para nós qual é que é a ideia do Toco e Teco. A ideia do Toco e Teco, então, vou lhes trazer agora para você que ainda não sabe. A ideia do Toco e Teco é justamente trazer os principais destaques do futebol futebol americano e do basquete da terra de George Lucas, vulgo criador, produtor de Star Wars, justamente em referência ao dia 4 de maio. A gente está gravando no dia 5, você talvez ouça isso só no dia 6 ou 7, mas a referência então é o dia 4 de maio, né, o May for Be With You, referência então ao Dia Mundial de Star Wars. A gente já comentou bastante no podcast da NFL, então caso você queira saber mais, pode ouvir lá para a gente não ficar tão repetitivo aqui. Mas é isso, esse dia maravilhoso. Teve publicação especial no nosso Instagram que ficou assim, Exato. ó, uma maravilha, uma obra de arte do nosso Mago das Artes. Vamos passar a chamar o Jonas assim, eu acho. Acho que emplacou. Emplacou. Primeira vez. Sobe a hashtag. Primeira vez que estamos falando isso, mas emplacou. Vamos ver se alguma hashtag funciona nesse programa, né? Pelo menos. Eu sei que quando se referir a mim, eu ainda vou ser fiel, vou fazer valer a pena. Vou subir a hashtag lá, então, Mago das Artes. Já que aquela outra falhou totalmente, cara. Pior invenção. Pior ilusão desse podcast. Meu Deus do céu. Mas então, Juan, o que a gente vai falar hoje? Quais são os destaques? Bom, a gente vai falar, então... A gente não tinha definido isso, né? Mas acho que é o primeiro bloco. Então, a gente vai falar de 3 times, mas não dos times em si, mas do que eles podem fazer no futuro. Lakers, Celtics e Heat são times que nesse momento ainda brigam para fugir do play-in, né? Pelo menos um desses 3 deve estar disputando o play-in, a não ser que alguma coisa muito diferente do que se está se encaminhando aconteça. E depois, no segundo bloco, a gente vai falar sobre o Denver Nuggets pós-Jamal Murray, que eles estão no nível muito alto ainda, estão vencendo mais jogos ainda, o aproveitamento está melhor, algumas estatísticas melhoraram e, bom, contrariando todos os prognósticos, eles seguem ainda firmes e fortes para, por que não, brigar pelo título da NBA. Muito bem, então, depois desta trilha maravilhosa, temos aí um episódio riquíssimo e vamos começar falando daquele que está em 6º lugar na Conferência Oeste, depois Los Angeles Lakers, né, que já tinha figurado no top 3 da Conferência Oeste. Nessa semana nós vimos uma declaração do LeBron James falando que o play-in tem que acabar, quem inventou essa jossa tem que ser demitido, e, claro, se referindo à 6ª colocação, que neste momento eles amargam, né? Que eles estão ali realmente na berlinda para disputarem o play-in, coisa que nenhum time quer passar, e muito menos o Lakers, né? Por tudo aquilo, por por ser o atual campeão, e também para garantir, né, não correr o risco de em uma série bem curta ser eliminado com o time que tem. O que a gente pode dizer então da equipe do Los Angeles Lakers, que vem de uma vitória contra os Nuggets, né, no último dia 3, na segunda-feira, né?
Mas uma derrota para os Raptors por 121-114, uma derrota para os Kings de 110-106 lá na sexta-feira ainda, na última sexta-feira de abril. Perdeu para os Wizards também, olha lá, por 116-7. A situação não é boa. Daqui a pouco, as notícias, né, que de fato o LeBron James não jogue mais 100%, ele mesmo deu uma declaração que não joga mais no nível físico dele. O que a gente pode falar dos Lakers nesse atual cenário? Acho que a grande discussão que vale a pena a gente colocar em pauta aqui, não só para os Lakers, mas acho que para o próprio Heat e para os Celtics aqui, é que, assim, quando foi criado o play-in, quando foi anunciado, não da última temporada, que ele já foi anunciado numa circunstância e a gente já imaginaria os times que estariam possivelmente envolvidos. Mas na atual circunstância dessa temporada, quando foi criado antes dos jogos propriamente acontecerem, a gente pensou, não, os favoritos de verdade estarão no top 4 de cada conferência no máximo. E aí eu tô sendo muito otimista de falar que teriam 8 candidatos a título, que nunca acontece na prática. Mas a gente já esperava que a temporada seria atípica, né? Muitas lesões, teve muito problema de calendário em janeiro, não sei se a audiência vai lembrar, mas teve em uma semana 10, 11 jogos adiados e isso só embolou ainda mais o calendário. Então foi uma dificuldade muito grande. E calhou, né, que a gente tem bons times que podem estar disputando o play-in. Por exemplo, o Lakers, o Heat e o Celtics, né, para ficar só em 3. E a grande questão, só para finalizar minha raciocínio que eu comecei, que eu acabei não terminando, a gente imaginava os times que estariam no play-in não vão ter chance de título. Eles podem disputar o play-in para fazer uma graça ali na primeira rodada, talvez arrancar um jogo, outro jogo das top seeds, né, dos times do topo, mas nada demais. Só que, do jeito que a maneira o campeonato está se encaminhando, a gente consegue pensar. Eu não acho absurdo ainda considerar esses 3 times candidatos a título de conferência. Porque depois eu vou trazer algumas estatísticas que mostram justamente como eles estão em situações muito atípicas em relação aos outros times. Então, o Lakers está na situação, mas não é que o LeBron e o Anthony Davis jogaram mal, eles estão em decadência. Não, eles perderam 20 e tantos jogos. O Heat também teve muito problema de manter o quinteto deles com Butler, Dragic, o Adebayo. Muitos deles perderam jogos, o Adebayo não tanto, mas os outros dois. E o Oladipo também chegou no meio da temporada, então ainda não jogou tanto assim com os outros principais nomes do time. E o Celtics é a mesma coisa. Teve jogo sem o Kemba, teve jogo sem o Smart, teve jogo sem o Tatum, sem o Brown. Então também não foi um time que a gente viu muito tempo com seu time principal, o time que vai de fato jogar os playoffs. Realmente é surpreendente esses times. Por exemplo, o Lakers é o atual campeão, né? Então, ninguém imaginava a equipe de Los Angeles passando por esse sufoco, digamos assim, de não estar garantido entre os 6 primeiros. E no momento que o LeBron fala aquilo, os Lakers haviam caído para 7º, né? Naquele momento eles estavam disputando o play-in realmente, e ali meio que no calor da emoção acabou soltando os cachorros. E aí, depois dessa fala aí, os Lakers venceram os Nuggets e, se não me engano, os Blazers perderam e aí os Lakers voltaram então para a seed 6 e Portland caiu uma posição. Mas, mesmo assim, eu acho que Los Angeles é uma realidade que pode acontecer. Acho que talvez não aconteça porque ainda é um time mais estruturado. Se de fato o LeBron James e o Anthony Davis jogarem, que não é uma certeza 100%, ainda mais porque o LeBron já foi poupado e não jogou contra os Nuggets na segunda-feira, e o Anthony Davis sentiu um incômodo logo no começo do jogo e teve pouquíssima minutagem, assim. Os Lakers jogaram de uma forma muito diferente sem eles, mas acabaram vencendo a equipe de Denver. É um time muito forte, mas que, como o Roy já disse, esteve pouquíssimas vezes completo durante a temporada. O Anthony Davis tem 30 jogos, ou seja, menos que a metade, já que foram 65, se não me engano, jogos dos Lakers já. Então, menos da metade dos jogos em quadra apenas. Pouquíssimos jogadores estiveram em todos, ou em praticamente todos, porque o LeBron também teve 40 alguns, 43, e por aí vai. Essa mesclagem dos elencos, acho que o único jogador que foi titular em todos os jogos que disputou, no caso, foi o
O Caldwell Pope teve 60 jogos. Tirando esse, eu acho que todos os titulares tiveram menos do que isso, 40 alguns jogos, 50 e poucos jogos, porque realmente é difícil manter o quinteto titular em quadra. Por isso, claro, os Lakers caíram um pouco de produção e perderam alguns jogos e tá na situação, mas mostraram força no jogo contra os Nuggets que eu assisti, um jogo um pouco mais lento, assim, já em ritmo de playoffs, mas sem o LeBron James e com o Anthony Davis balhado, outros jogadores acabaram chegando lá, chamando responsabilidade e venceram de um jeito não tão bonito assim, não aquele jogo explosivo com várias cestas, pontuações, porque o jogo terminou com 93-89, mas mesmo assim os Lakers mostraram uma certa força, por isso eu acredito que a equipe de Los Angeles não consiga escapar, porque são 3 times, né? Como já foi dito. Nesse momento, então, Dallas é quinto, mesmo número de vitórias e de jogos do que os Lakers, que são sextos, e aí aparece Portland com uma vitória a menos, os 3 ainda em aberto, realmente a briga, tudo pode acontecer, mas o Los Angeles, se nada mais acontecer, se nenhuma das lesões do Brown James ou do Anthony Davis se agravarem, deve terminar entre os 6, mas realmente uma situação inesperada dos Lakers brigando nessa situação e não pelo topo do Oeste. É interessante, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, pela Conferência Oeste, os times já classificados, quando eu estiver errado, então, no leste, 76ers, os Nets, os Bucks, e pelo oeste, né, o Suns, o Jazz, e Clippers e os Nuggets. E justamente o campeão e o vice, né, estão nesse limbo, né, dos grandes times, estão ali ainda para definir sua vida nos playoffs. A gente sabe que ainda tem os Knicks, os Hawks correndo, né, pela vaga, e isso pode ficar muito interessante, né? A temporada regular está prevista para acabar no dia 16, né? É isso, né, Juan? Dia 16 mesmo. Se não me engano, por aí. No próximo domingo, sem ser nesse domingo, no outro. a gente tá gravando no dia 5, você pode ouvir no dia 6, então, tipo, menos de 2 semanas, né? Já estamos aí à beira da hora, né? Então, muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. E aquilo que a gente vê, por exemplo, então, só para encerrar a minha passagem aqui dos Lakers, pô, então o Anthony Davis voltou, agora com o LeBron também, mas o Anthony Davis está jogando muito abaixo, já estava jogando muito abaixo antes não muito, mas estava jogando abaixo antes da lesão, e agora não voltou também naquilo que se espera. A gente imagina assim, se chega aos playoffs, consegue chegar lá, a chance de talvez ser uma eliminação curta, ser um play-in ou não, é uma coisa até de se pensar. Se o LeBron já disse publicamente, eu acho que isso é grave, né? Quando o cara diz, ele mesmo diz que não vai voltar a ser 100%, ou é tática de marketing, ou ele realmente não está bem com ele mesmo. E teve algumas entrevistas do Kuzma falando que a química deles em relação, por exemplo, à finaleira do ano passado também, na real, na bolha, tá totalmente diferente. O Tony Davis ele foi muito claro, falando que esse talvez é o momento mais baixo desde quando ele chegou na franquia dos Lakers. Então, é complicado, né? Realmente tá para se acender aí um pisca-alerta, alguma luzinha vermelha. Agora, falando do Celtics, eu acho que o Celtics também é um caso curioso. O Juan já bem mencionou de todas as perdas de jogos, jogadores que também perderam por lesão, por Covid. E agora, vem de uma vitória muito boa sobre a equipe dos Magics, né, na última vitória agora por 132-96, 35 vitórias e 31 derrotas no momento em que a gente grava, ainda o sexto na Conferência Leste, mas também eu vejo que é um time que chega lá e depois tem a capacidade, aí sim, numa primeira rodada assim, de play-in, pegaria quem, por exemplo? Seria... Ainda tá em aberto, né? Sixers e Bucks, né? Tá essa briga pelo top 3 aí tá bem aberto, até porque o Bucks tem ganhado jogos importantes diretos, então eu acho que tá bem definido. Tá muito colado, né? 44 vitórias, 43, 41, né? É realmente muito colado. Sobre o Celtics, eu tenho um dado aqui que eu acho que mostra muito sobre o quão complicado é do ponto de vista do time jogar junto, entende? Por exemplo, aqui, ó, pegando o quinteto mais utilizado na temporada. Deixa eu pegar aqui. O quinteto que mais jogou, com maior minutagem do Celtics, tem 131 minutos. Tem o Kemba Walker,
o Jaylen Brown, o Tatum, o Thompson e o Theis. Então é um quinteto que a gente tem, por exemplo, o Theis que nem tá mais no Celtics, então nem jogou tanto. E 131 minutos, sem contextualizar, a gente não sabe dizer se é muito ou pouco, né? Mas vou comparar então aqui com o quinteto mais utilizado do Utah Jazz, que é a melhor equipe da temporada até aqui. O quinteto mais usado por eles tem o Mitchell, o Mike Conley, Donovan Mitchell, Bogdan Bogdanovic, Royce O'Neal e Rudy Gobert. Eles jogaram 593 minutos. É mais do que o quíntuplo que o quinteto mais usado do Celtics teve. Então, quando a gente está falando de sequência de trabalho, de entrosamento, são patamares totalmente diferentes. Porque, bom, a base do Celtics está mantida há algum tempo já, não muda ainda. É a mesma, basicamente, da última temporada. Eles perderam o Gordon Hayward, aí trouxeram o Tristan Thompson, mas a estrutura do time é muito semelhante. Só que não consegue jogar junto. O time não consegue jogar junto. E o mais curioso é que o trio de ouro do Celtics, digamos assim, que tem Kemba Walker, Jason Tatum e Jaylen Brown, tem mais derrotas do que vitórias e tem um defensive rating pior que o offensive rating. Então eles tomam mais pontos do que ganham, além de ter mais derrotas do que vitórias. Ou seja, quando eles vencem, também não vencem por muito mais a ponto de compensar. Então é curioso. Eu não sei, eu não tenho uma explicação para isso, mas para mim passa muito por se manter saudável. Eu estava vendo um texto do... Quem foi escreveu? O Jay King, que é um cara que cobre o Celtics pro The Athletic. Ele fala que o time do Celtics é potencialmente perigoso. Porque... Por que potencialmente? Porque os caras não conseguem se manter saudáveis. A gente nunca consegue ter um time saudável. Mas, se for olhar, os 5 jogadores titulares são todos muito bons. A gente tem 4 jogadores de alto nível, né? Tem Kemba Walker, Jason Tatum e Jaylen Brown, que são nível All-Star. Tem o Marcus Smart, que é nível primeiro ou segundo time de defesa da NBA. E daí tem um pivô competente, ainda promissor no Robert Williams. Mas o time não consegue jogar, né? E no banco também, o banco não é muito profundo, mas no playoff tu não precisa ter um banco muito profundo se o teu time está saudável. Então ele coloca aqui como fechando a rotação do Celtics para os playoffs, seria o Evan Fournier, o Tristan Thompson e o Aaron Nesmith, que daí eu acho que revisaria com o Langford ou com o Peyton Pritchard, né? Tem outros talentos aí que podem ser utilizados. Mas a rotação em si, reduzida, ela fica boa. O problema é a profundidade do elenco e quem joga quando os caras são lesionados. Você nem chegou a falar, né? Como que não dá para prever o Celtics. Não sei se você mencionou, perdão mesmo, mas daquele último jogo que o Tatum igualou a marca do Larry Bird, né? Com 60 pontos. Do nada, toma. O cara coloca 60 pontos num jogo. A gente lembra também que o Heat, ele chegou... O Heat não, perdão. O Celtics, ele chegou a ter, nessa temporada, umas 5 vitórias, umas 6 vitórias seguidas, eu acho, se não me engano. Umas 6 vitórias seguidas. Foi 6 ou 7 até, eu acho. Eu acho que aí perdeu pro Bulls, eu acho, por 96 enfim, não vou lembrar. Mas, e a gente viu isso com outros times na temporada. Chegou a embalar várias vitórias e que mesmo assim não é suficiente pela inconstância, né? A gente vive literalmente refletido nos jogadores uma sequela de toda a situação de pandemia, de toda a situação de preparação física, realmente uma sequela que zoa de modo geral. E o mais louco, só para encerrar, é que mesmo diante de tudo isso, o Celtics ainda está lá e consegue fazer jogos bons, consegue fazer jogos que consegue dominar e aí depois vai lá e toma um couro também sem explicação. Então, não dá para imaginar aquilo que seria. Agora sim, se hoje o Celtics começasse os playoffs, quem que é o quinteto titular agora do Celtics para... O quinteto titular, então, com todo mundo saudável, seria... Os que estão saudáveis hoje, né? Quem estão saudáveis seria o Kemba Walker, o Marcus Smart, o Jason Tatum, o Jaylen Brown, né? O Jaylen Brown de ala, o Jason Tatum de ala pivô, e o Robert Williams sendo o pivô da equipe. Acho que vai rodar bastante o Tristan Thompson, até por questão de experiência. Mas o time titular é esse, que é bom.
Só o problema é que quando precisa de profundidade não tem, e os jogadores não estão conseguindo se manter saudável. O Kemba tem um problema há muito tempo, desde os playoffs da temporada passada ele sofre com isso, e volta e meia ele precisa perder alguns jogos. E é isso aí que o Rui comentou, não conseguem se manter saudáveis constantemente. E para os playoffs vai ser um peso a mais, porque realmente é um ritmo mais acelerado, e aí o jogador que já não chega a 100%, porque os três, né, perderam jogos e não se recuperaram 100%, a ponto de, voltou e não sentiu mais dor, nenhum incômodo, está 100%. Não, persiste aquele incômodo durante os jogos, que pode acabar se agravando nos playoffs, e é isso aí. Não adianta ter um elenco com muitos jogadores de alto calibre, com muita qualidade, se eles não conseguem contribuir permanentemente, vamos falar assim. Mas a questão é basicamente essa: manter os caras saudáveis. E é estranho realmente que os times, quando os três estão juntos, que em tese seriam os três melhores jogadores, são os três melhores jogadores do Celtics, eles não conseguem vencer, ou então eles perdem mais feio do que vencem. Que é muito estranho realmente isso. É conta sensitiva, né? Realmente a gente não sabe qual que é a explicação. É até engraçado, mas, cara, o Celtics tem um baita time e eu até imaginei que renderia mais depois do que fez na última campanha. Claro que outros times também melhoraram, né? Que o Celtics piorou muito para estar agora em sexto ou em sétimo. É que tem outros times que acabaram evoluindo mais, né? Trouxeram outros jogadores e se desenvolveram em relação à última temporada. Mas mesmo assim, é um time com potencial, assim como comentei dos Lakers, que não deveria estar na situação, talvez um pouco mais confortável, não precisa estar lá no topo, mas pelo menos um quinto ou em quarto, um pouco mais distante já da linha de corte aí para o play-in. Mas realmente as lesões, assim como todos os times que a gente vai citar hoje, todos os times da NBA, né, sofreram com lesões nessa temporada, acabaram minando um pouco os jogadores, e aí esses três, que seriam os caras mais de resolução das jogadas, mais de qualidade individual, acabam perdendo muitos jogos, ou então mesmo quando estão em quadra, não conseguem produzir em alto nível por conta disso, por não estarem se sentindo confortáveis 100%. Uma correção só. Eu falei que dos três, na verdade, são os quatro. Eu coloquei o Smart junto. Então, com os três juntos, com Smart, Jaylen Brown e Jason Tatum, eles ganham mais do que perde, mas quando coloca o Smart nesse bolo, e daí mais algum jogador qualquer, aí sim, aí são 8 vitórias e 9 derrotas, offensive rating de 120,4 e defensive rating de 122,7. Então era isso. Defensivamente, o time também piorou um pouco nos últimos jogos, porque, se eu não me engano, agora é o 15º, pelo menos saiu do top 10 em eficiência defensiva, que era sempre um dos pontos fortes nas últimas temporadas e no início dessa temporada também. E é isso, parece que a defesa piorou um pouco, porque o Smart continua sendo um dos melhores defensores, mas o time como um todo, né, não tem auxílio para defender em momentos cruciais dos jogos, digamos assim, acaba aumentando a pontuação do adversário. Mais algum destaque sobre o Celtics e o Lakers? Vamos falar um pouquinho do Heat também? Acho que vamos pro Heat, que tem coisas interessantes para falar também. O Heat, como eu tinha dito anteriormente, é ainda um time que está lá na Berlinda, e no atual momento eles são os 7º colocados da Conferência Leste, empatados com os Celtics, né? Se a gente for pegar lá, assim, agora, dia 5, às 23 horas e 16 minutos, eles estão empatados, 35 vitórias e 31 derrotas. O Heat ainda tem adversários bem importantes pela frente, né? Ainda joga contra o próprio Celtics. Duas vezes, acho. Exato, joga contra os Bucks. A gente está falando, então, nesse intervalo aí de menos de 10 dias para o final da temporada. Pega, então, nessas disputas diretas pelas seeds, né, por melhores posições, e a coisa pode ficar realmente interessante. E o mais louco de tudo é que o Heat também tem vitórias, ora, muito importantes. Venceu na semana passada, se não me falha a memória, os Nets. Também os Nets, que é muito louco, né? Na real, tá muito doido. Como que os Nets conseguem se manter lá também, com seus jogadores não conseguindo jogar junto, enfim. Mas vamos se limitar ao Heat. Até onde esse time pode ir? O que mais tem aí de peculiar da equipe de Miami nesse momento da temporada? Miami Heat, é bom lembrar, tá? Eles foram o 5º colocado na temporada regular da última temporada.
Então eles já chegaram. O ano passado eles também já não. Já era meio underdog já. Exato. Eles tinham um bom time, isso era inegável. Mas assim, não vamos ser hipócrita, porque eu lembro muito bem do preview que a gente fez antes da temporada passada, que eu não coloquei. Eu acho que eu não coloquei eles no meu top 8. Talvez algum de vocês tenha posto. Acho que o Jonas meio que deu uma mandiná aí e acabou acertando na zona de playoff. E eles mostraram muito isso muito por conta do Adebayo, né, que virou um baita de um jogador na última temporada. E eles conseguiram chegar. Nessa temporada é a mesma coisa, só que eles já chegam com status diferentes, campeões da conferência, então se espera mais. Mas ao mesmo tempo, eles estão também tendo problemas de lesão. De novo, vou pegar a mesma estatística que eu peguei para o Celtics. Deixa eu abrir aqui. O quinteto que mais jogou nessa temporada tem 198 minutos. 198 minutos. Lembrando, o Suns, o quinteto que mais jogou deles tem mais de 500 minutos. Do Sixers a mesma coisa. E do Jazz. Não, do Jazz tem mais de 500 e do Suns tem mais de 600 minutos. Então é muito entrosamento, né? Enquanto o Heat tem aí o seu quinteto principal com 198 minutos, que seria então o Kendrick Nunn, que às vezes nem é mais relacionado para os jogos, por opção do Spoelstra, mas ele tem aparecido ali pelo banco, às vezes é titular de novo. Aí depois o Jimmy Butler, daí sim, nenhuma surpresa. Duncan Robinson também, titular da última temporada. Kelly Olynyk, que nem tá mais lá, tá nos Rockets já. E o Bam Adebayo. Então também, né, é um time bem descaracterizado do que a gente imagina para os playoffs. E é o mesmo caso. Eu tava vendo, fui procurar os quartetos que tem o Oladipo, que chegou na última temporada. Quinteto, perdão. E nenhum quinteto tem ele, o Adebayo, o Jimmy Butler e o Goran Dragic. Eles não jogaram juntos nessa temporada ainda. Eles não jogaram juntos nessa temporada. E talvez esse não seja o time titular por questão de posições, né? Talvez não bata alguma coisa. Mas eventualmente eles vão jogar juntos numa partida de playoff em algum momento decisivo. Então é estranho, eles não jogaram ainda, isso pode ser um problema. Problema de lesão, que eu acho que explica muito também. Mas eu ainda confio. Por isso que eles indo pro play-in, eu acho muito provável que eles se classifiquem no play-in e vai ser uma pedreiraça para quem pegar eles lá seja Bucks, que inclusive já foi eliminado pro Heat, ou Nets, que não tem conseguido manter os principais jogadores saudáveis, ou o Sixers, que tem algumas questões, às vezes é exposto, e o Heat é provavelmente o melhor time em expor fraquezas na NBA nesse momento. Concordo. Se o Heat realmente for pro play-in, é o grande favorito. Imagino que os times que vai enfrentar não tem muita chance, a não ser que seja uma noite péssima de Miami. Mas quanto à rotação dos jogadores, é que realmente o elenco do Heat ficou muito interessante essa temporada. Não mudou tanto assim em relação à última temporada, mas trouxeram o Oladipo e outros jogadores, e tem muita opção, principalmente para armação. Vários jogadores com qualidade que seriam titulares em boa parte das franquias. Até se forçando um pouco, mas titulares ou então aquele reserva que entra constantemente e consegue manter o alto nível. Mas o que chama atenção, além das lesões que acabaram causando problemas para a equipe do Miami Heat, é que eles são realmente muito constantes. Eles não conseguem manter uma fase boa. O máximo foi lá em fevereiro, que realmente deu aquela guinada. Acho que a gente chegou até a falar um pouco sobre a melhora do Miami Heat, que estava crescendo, estava subindo, porque o time chegou a estar até distante dos 6 primeiros, né? Estava no play-in, mas lá em 10º, em 9º colocado, e aí lá em fevereiro deu esse upgrade. Foram 10 vitórias e 5 derrotas, mas antes disso, no mês de janeiro, haviam sido 5 vitórias e 10 derrotas. Então, ao contrário, e não tem, e tem sido assim em todos os meses. Então a temporada inteira vence 2, 3 jogos, mas também perde logo em sequência outros 2, e não consegue se consolidar como um time. Como já foi dito, não tem um quarteto, um quinteto bem definido que funcione, que realmente, quando está em quadra, domina o adversário e vence os jogos. Às vezes é muito por conta de uma dupla ou 3 jogadores que dão certo, mas é difícil depender só disso. Tem que ter realmente um time, um quinteto mais encaixado, porque entrosamento faz muita diferença nos playoffs. E aí que está aquela questão. Quanto mais os jogadores jogarem junto, mais eles vão se conhecer, mais eles vão saber as fraquezas, acho que não só das qualidades, mas da fraqueza do companheiro, o que facilita para poder
auxiliar e ajustar esses probleminhas durante as partidas, o que é difícil de acontecer, então, quando os jogadores mal jogaram juntos, ou então nem dividiram a quadra, né, como foi o caso, então, em tese, o melhor time do Miami Heat, que nem jogou junto até agora na temporada, o que vai ser, com certeza, um problema nos playoffs, por conta dessa pouca compatibilidade entre os jogadores. E só para dar minha última contribuição aqui a respeito do Heat, o que mais eu gosto dessa equipe é uma cultura que eles conseguiram criar, que mesmo que os jogadores, como você disse aí, Jonathan, essa incompatibilidade na questão de também enfrentar certas vezes a dificuldade de colocar o quinteto principal para jogar e realmente formar aqueles jogadores. Quando eu olho para o Heat da bolha, o Heat de hoje, e o Juan colocou muito bem que se eles conseguem chegar nos playoffs, vai ser uma carniça, né? Vai ser realmente uma pedreira, porque eles vão dar muito trabalho. Eu vejo que é muito por conta dessa cultura. A gente pega, por exemplo, aquilo que está jogando o Dragic, que jogou o Dragic, que está jogando desde da bolha, o Whiteside também, que era outro. São uns caras, por exemplo, que quando a gente olhava numa primeira vista, não imaginava que pudesse ter uma importância, mas uns caras que você vê que o Heat confia, que o Heat põe para jogar, uns caras que entendem, e eles vão confiando em jogadores que rendem de uma maneira especial, né? Então eu gosto muito dessa questão do Heat conseguir tirar isso dos jogadores. Jogadores que não necessariamente precisam ser badalados, que precisam ser all-star. Isso é muito positivo. Né? Acho que isso que mantém o time coeso, né? Talvez para, mesmo não conseguindo jogar o máximo de tempo possível com seus melhores, tá competindo do jeito que tá. A não ser que eles tenham problemas de lesão, eu acho que eles dificultam a vida de qualquer time nos playoffs. Porque eles, assim, o Spoelstra é muito bom em fazer ajustes e de atacar os pontos fracos. Então, se o time não tá redondinho, ele vai ser muito explorado pelo Heat numa série de 7 jogos, por exemplo. Eu tinha até visto uns textos, né, falando que o Heat, por exemplo, gostaria de pegar de novo os Bucks, né, porque, enfim, por causa daquilo que foi na temporada passada, mas também vale lembrar que muita coisa mudou, né, por exemplo, os Bucks, eles melhoraram muito a porcentagem de 3 pontos, né, acho que na temporada passada era o 18º, hoje eles pularam, assim, para segundo na porcentagem de acerto de 3 pontos, eu acho, de 8º para 6º no rating ofensivo. O Jrue Holiday também fez um impacto muito grande, então eu não sei até que ponto isso se confirma, né? Mas são possíveis confrontos que já tiveram experiência num passado recente, né? Mas alguma consideração, algumas outras... E é bem possível de acontecer logo na primeira rodada já. Exato. Se terminar em sexto e se continuar dessa forma e os Bucks terminarem em terceiro, eles enfrentam logo na primeira rodada dos playoffs, e é um duelo que a gente dificilmente imaginava, né? Que foram os dois grandes times na última temporada se enfrentando logo de cara já nos playoffs. E a pressão toda do Bucks se acontecer, né? Com certeza. A gente vê muito isso. Acho que isso é um assunto interessante, só para a gente finalizar. A gente poderia falar num outro podcast só disso, mas se a gente pega os 3 primeiros lá da Conferência Leste, a gente tem o 76ers, que com os talentos que tem, é uma equipe que está querendo mostrar respeito, né? Os Nets, com o time que formou, também busca não parecer uma piada, que colocou um monte de jogador lá, e os Bucks que foram um fiasco nos playoffs do ano passado. Então são 3 times que estão precisando muito se provar, né? Querem muito se provar de uma maneira urgente mesmo, coisa. Né? Todos querem muito isso. E todos também têm várias necessidades, né? O Bucks foi o melhor time do leste nos últimos 3 anos, mas sempre bateu na trave e não ganhou, não chegou a vencer. O Sixers está nesse processo já há algum bom tempo jogando bem, mas falta aquele passo a mais. Nos playoffs, geralmente cai na primeira rodada, então no máximo chega uma semifinal, precisa de algo a mais para realmente continuar com esse ciclo, porque senão vão acontecer algumas mudanças bruscas, eu imagino. E o Nets é o time do momento por conta dos vários All-Stars que tem, os grandes jogadores, e tem que se provar por conta disso, porque investiu para ganhar agora, se não vencer, vai ser, querendo ou não, uma decepção, porque é o time mais completo da liga. Perfeito. Bom, acho que eu vou chamar aqui no nosso momento merchan, né, que a gente não faz contra merchan, igual a gente fez no nosso momento prime time, que a gente faz merchan a favor. E o primeiro de tudo confira nosso site, tocoiteco.com, é uma coisa maravilhosa, né, aquele site
cheio de texto, né? Uma enxurrada de texto. Então, a gente até deu uma seguradinha essa semana, caro ouvinte, caro espectador, para você colocar os textos em dia, né? Porque foi uma paulada de texto, então a gente está tentando aliviar para vocês conseguirem acompanhar tudo. Né? Baita migué, mas também faz sentido. Também siga a gente no nosso Twitter, no nosso Instagram, @tocoiteco, e o nosso Facebook, facebook.com/tocoiteco. Newsletter semanal gratuita toda sexta-feira na sua caixa de mensagens ou na sua aba de promoções, tocoiteco.substack.com. Vai que ela chega, confia. Sempre chega, né? Sempre chega. Não recebi, não. Tá lá, olha em promoções, tá lá. Certo, exato. E se não tiver promoções, vai em spam, vai nos raio que o parta, porque se você colocou o seu nome no link que está em nosso perfil, você vai receber. Isso é coisa garantia, assim. Coisas certas no mundo é a nossa newsletter. Que orgulho falar isso. Parabéns, senhores. Parabéns a todos os envolvidos. E você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, o pouco mencionado Stitcher, né? No Google Podcasts e no Amazon Music. Um beijo para quem ouve a gente no Stitcher, que foi, acho que, a segunda plataforma que a gente colocou na história do podcast, né? Também foi um dos delírios coletivos mais legais e que está ali até hoje no nosso roteiro. Um suposto amigo do Jonas ouvia no Stitcher e a gente caiu no conto. Eu acho que, amigo, se você ouve, dá um salve. E se você estiver no YouTube, dá seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Se você não está no YouTube, vá para o YouTube e faça essas mesmas coisas. Dá like, se inscreve no canal e ative as notificações. Fechamos o nosso first bloco, vamos para o nosso segundo bloco. E no nosso segundo bloco, a gente vai falar meio que da outra ponta da classificação e de um momento muito louco, né? Realmente, o curioso caso do Denver Nuggets. Entenda, depois de Jamal Murray ser acometido era ACL mesmo, né? Era um anterior cruzado. Isso. Volta talvez para os playoffs da próxima temporada. É bem grave. É um rolê triste, né? Realmente é aquelas lesões que chatiam o coração do torcedor e imagino que do cara também é um crime, né? Porque é um ano, assim, brincando para mais se isso o cara conseguir se recuperar bem. Mas fato é que eu lembro até que a gente tinha especulado, eu pelo menos lembro de ter falado que, poxa, como é que vai ser o Michael Porter Jr.? Será que ele vai ter mais tempo? Será que ele vai jogar mais e tal? Com o Murray vai ser um baque muito grande e por parível que cresça, não aconteceu. Né? A equipe do Denver Nuggets tem jogado ainda em alto nível e, como eu disse lá no primeiro bloco, com a sua vaguinha bem encaminhada para os playoffs. Ô Grins, quais são as estatísticas mais surpreendentes? Assim? Explique para nós. Assim, tem algumas coisas que pareciam bem óbvias, mas eu fui atrás só para exemplificar. Por exemplo, se tu, por exemplo, pegar muito básico. Se você tem um dedo, você perde um dedo. Lá vem. Você perde o dedo e perde o dedo, perdeu o dedo. Tipo... Você vai usar mais os outros dedos. E provavelmente o dedo mais utilizado, o próximo dedo mais utilizado, vai ser o segundo dedo mais importante ou o dedo mais importante. Eu acho que esse exemplo ficaria melhor com sentidos, né? Tipo assim, você perde um dos sentidos e você desenvolve os outros. Isso, Eu achei que tivesse cunho político, mas também tá bom. Obrigado, Jonathan. Não, nada de político. Tá bom. Obrigado, Jonathan. Faz mais sentido. Por exemplo, então, o Nikola Jokic, ele tinha uma taxa de uso, que é uma métrica criada pelos analistas da NBA para mensurar a importância do jogador para o time. Então, quantos arremessos ele dá, quantos passes ele vai dar, né, quantas assistências, rebotes, enfim, é uma maneira que criaram de mensurar a importância do Jokic. Ele tinha uma taxa de uso de quase 29% antes da lesão do Murray, era o 22º jogador na NBA inteira com maior número nessa taxa. Depois da lesão do Murray, subiu para 31%, ao 16º neste período. A taxa de uso no quarto período, que é mais interessante ainda, que é quando a coisa acontece de verdade, né? Até o último quarto, se faz as jogadas normais, para treinar mesmo, para testar o que funciona e o que não funciona. No último quarto, você vai para ganhar, né? Vai no que funciona. O Jokic tinha uma taxa de uso de 32,1% antes da lesão do Murray, e agora tem uma taxa de uso de 35,8%.
Não peguei a posição porque quando a amostragem é muito pequena, em minutos, aparecem umas coisas bizarras. Daí vai ter um cara que jogou 1 minuto num quarto aleatório, vai ter a taxa de uso de 70%. Então não vale a pena trazer aqui, mas é bastante, acredite, é bastante. É uma das maiores da NBA. A quantidade de arremessos dele também aumentou em 2%, né? A quantidade de arremessos que ele dá por partida aumentou em 2% desde a lesão do Murray. A pontuação também dele naturalmente aumentou em quase 1 ponto por partida a mais. E isso era o que fazia mais sentido, né? O Jokic é o favorito para ser o MVP, né? Então ele agora tem um caminho aberto, inclusive na coluna do John Hollinger no The Athletic. Eu pareço que faço propaganda pro The Athletic, né? Porque eu fico falando deles o tempo todo. Mas é muito bom. Na coluna dele dessa semana, ele falou que não tem mais discussão. O prêmio de MVP... Igual eles fazendo com o Topiteco também, né? Quando eles mencionam no podcast dele. Pois é. Ele disse que não tem mais discussão sobre o prêmio de MVP. Ele falou que não existe mais. Do Jokic não tem discussão. Não sou eu que vou discordar, né? Então, acho que realmente o Jokic... Agora, ainda mais, sendo importante, do jeito que ele está conduzindo a equipe a algumas vitórias muito importantes, como foi contra o Clippers na última semana, não tem. Eu acho que realmente o Jokic vai ganhar esse prêmio, não tem o que fazer. Tanto é que vão até mudar o símbolo da NBA, né? Vamos falar aqui em primeira mão, você viu primeiro no Tocuiteco, vão mudar o símbolo da NBA, tá? Pro menino Jokic, literalmente menino Jokic. Né? Realmente, meninão. Meninão Jokic, lá nos seus idos do leste europeu, por coisa, verifique as nossas capas antigas do Tocuiteco, você vai entender o que a gente tá falando. É cada coisa. Mas após a lesão do Murray, se tinha duas narrativas, né? Duas possíveis narrativas, que o Jokic iria sentir a falta, né, do Murray e acabar decaindo a produção, assim como todo o time dos Nuggets, ou então ele ia crescer ainda mais e aumentar os números dele para MVP. E eu acho que é a segunda, né? Se enquadraria mais na segunda, porque realmente ele cresceu, a importância dele para o time aumentou ainda mais, ele tem sido mais participativo, ele tem pontuado mais, algo natural até, porque o Murray era um cara importante, era o segundo maior pontuador do time. E agora, então, tiveram que redistribuir, né, a taxa do Murray em outros jogadores, e o Jokic ficou com uma boa parte dela, e tem sido um cara, assim, realmente excepcional, porque além daquilo que ele fazia, ele tem feito ainda mais, os números dele, no geral, aumentaram, e vai muito além disso, cara. Eu acho que, deixa eu pegar aqui, só para não falar nenhuma besteira, a taxa de efetividade dele, então, é de 64,8% nos chutes, no caso, chutes reais, né, aqueles que valem uma coisa. Então, 64% é muita coisa. Ele tem uma média, então, a cada 100 postes, ele tem uma média de 37 pontos, o que também é um número bem elevado. Outros números que comentaram, por exemplo, o arremesso de 3 dele, algo que ele acrescentou ainda mais, ele vem desenvolvendo recentemente, e agora, se não me engano, no período, né? Nesse período, desde a lesão do Murray, então ele tem um aproveitamento de 41,2% nas bolas de 3, o que aumentou. Na última temporada teve uma média de 31% de acertos, e agora ele vai ter uma média de 40%. Então, várias coisas que os números, as estatísticas aumentaram, potencializando então essa candidatura dele a MVP. É difícil cravar, né? Porque a gente nunca sabe o que os jogadores, o que os analistas vão pensar, e toda a galera considera nessas horas para dar um MVP. E eu acho até, vou levantar uma questão meio polêmica, que algumas pessoas têm um certo preconceito em imaginar o Jokic como o MVP. Porque ele não é aquele jogador que a gente imagina, né, sendo MVP. Porque a maioria das pessoas imaginam que é aquele cara explosivo, que parte para cima, que tem garra e que é ágil, né, explosivo. Atlético, o Michael Jordan, o Michael Jordan, o Giannis, como foi um MVP nas últimas temporadas, é isso daí. Não, e o estilo de jogo do Jokic é totalmente diferente disso. E eu acho que isso torna talvez mais genial, porque ele é diferente. Cara, quem imaginaria um pivô fazendo isso? O último pivô, assim, MVP que a gente já comentou aquela vez, faz 20 anos, né, que foi o Shaquille O'Neal. Mas o Shaquille O'Neal é totalmente diferente no estilo de jogo do que o próprio Jokic, porque o O'Neal é o cara que parte para cima, que vai dar enterrada, que vai para cima dos caras e vai realmente assustar o adversário, né, na cara dele. Não, o Jokic é um estilo de jogo mais passivo, digamos assim. Ele passa a bola, ele acha os companheiros em janelas minúsculas, você consegue passes muito precisos. A visão de jogo dele, a qualidade do passe é absurda para um pivô.
Então é um MVP diferente do que a gente está acostumado a ver, e muita gente tem um pouco de relutância em aceitar isso, mas eu acho que pela produção dele, né, não só as estatísticas, mas a relevância para o time do Nuggets, ainda mais agora sem o Murray. Não me lembro agora quantos jogos já são, mas se não me engano, são 9 vitórias e 2 derrotas, algo assim, desde que perderam o Murray. Números excelentes, cara, porque ele é o único All-Star da equipe de Denver. Não tem outro cara assim do nível dele no elenco. Quem? O Michael Porter Jr., que até cresceu de produção, mas está longe de ser um cara totalmente confiável. Aaron Gordon agora também, mas mesmo assim, isso só mostra a qualidade dele e por que ele deve ser o MVP nessa temporada. Só rapidinho, Jonas, sobre essa taxa de uso aí, só para finalizar. A do Aaron Gordon não mudou muito, né, desde a lesão do Murray. Ele segue mais ou menos na mesma, inclusive a produção dele, eu achei que ia dar uma aumentada. Não sei, talvez decepcionante. Esperava mais. Mas, por exemplo, a do Michael Porter aumentou bastante também, aumentou em 2%. Então, meio que... Claro que falar só por estatística é difícil, mas ele meio que assumiu, ele que herdou mais as jogadas que eram desenhadas para o Murray, né? Apesar de o novo armador titular seja o Monte Morris e o Facundo Campasso. Eu queria até ir rapidinho, Jonathan, um pouquinho em defesa do Aaron Gordon, né? Tava recentemente lendo um texto, na verdade já acho que um texto faz uma semana já que esse texto saiu, mas tem um dado interessante que eles estavam colocando assim, por exemplo, o net rating, né, que é o saldo de pontos a cada 100 posses de bola. Quando o Aaron Gordon ele tava lá em Orlando, existia ali, essa estatística era de menos 2,9. Em Denver, é 16,1. Tipo assim, é uma coisa muito grande. Se não me engano, até das maiores médias da NBA no atual momento. E é isso que eu acho que o bacana, assim, o Aaron Gordon, em questão de estatística pessoal, ele ainda subiu pouco daquilo que ele estava fazendo decepcionantemente no Magic. Mas percebe-se que a presença dele pelo menos tem melhorado, e ele diz, né, nas suas entrevistas também, o quanto que empolga jogar ao lado do Jokic, só para não tirar também o crédito do Jokic, que é a estrela sim. Aliás, ele poderia ser até o Chewbacca, né, da nossa comparação do Star Wars, mas não é o Chewbacca, porque o Chewbacca, como eu disse, ele tem às vezes um papel secundário, o Jokic nunca teve um papel secundário em Denver, né? Só por isso fechando. E ele não é desajeitado, né? Apesar do tamanho. Ele parece ser, mas não tem um estilo pateta. É um cara muito polido, né, cara? É impressionante a qualidade, a noção de se posicionar e de achar os companheiros. Tá longe de ser um cara desengonçado, como ele pode até talvez aparentar. E é isso. Quanto ao Michael Porter Jr., realmente ele teve um crescimento. Ele que é um pouco falastrão às vezes, queria mais espaço, agora tá tendo. Infelizmente, através da lesão do Murray, mas ele meio que assumiu esse posto de segundo jogador do time. O jogo contra os Lakers, o último, não foi tão bom assim, até porque os Lakers realmente marcaram ele. Não só o Jokic, mas talvez até reforçaram mais nele, porque é um cara que vai receber muita bola do próprio Jokic, então acabaram tirando o sono dele, né? Eu imagino. Mas antes do jogo contra o Lakers, ele veio de uma sequência de 6 jogos seguidos com pelo menos 23 pontos. Ou seja, a produção cresceu muito nesses jogos. Realmente a importância dele, claro, em estatísticas, mas não só nisso. A importância dele em quadra teve um aumento depois da lesão do Murray, que se esperava. Outro ponto que eu queria levantar é que não foi só o Murray que se machucou. O Will Barton, que estava jogando bem após a lesão do Murray, também se machucou, uma lesão menos grave, mas está fora. A armação está bem debilitada, tanto que o Campazzo se tornou titular agora nos últimos jogos, tem tido boas atuações, inclusive, vem tendo mais espaço e mostrando que é assim, um jogador bem interessante para a NBA, porque perderam então o Murray, perderam o Barton, perderam também o Morris com o tempo fora. Então, tá bem debilitada a situação da armação dos Nuggets, e mesmo assim, tudo bem que tem o Jokic, né, que acaba meio que se tornando um armador sem jogar como um armador, que acaba salvando o time, senão estaria bem mais precária a situação. Isso. Aí falando um pouco mais do time como um todo, o ataque piorou desde a lesão do Murray, caiu mais ou menos 1 ponto para cada 100 posses de bola, era o 4º melhor ataque e agora no período é o 8º melhor ataque. Mas a defesa, como é de se esperar, uma das projeções possíveis, melhorou. Né? Antes o rating defensivo dos Nuggets era de 111,7 pontos, o 16º
a 16ª melhor defesa da NBA, e desde a lesão do Murray, neste período, né, não estou falando como um todo, o rating defensivo dos Nuggets é de 108,9, ou seja, a 6ª melhor defesa da NBA neste período. Interessante, eu procurei alguns dados que poderiam mostrar o que mudou, e assim, eu não consegui uma explicação, sendo sincero. O mais óbvio é pensar, sai o Murray, que não é exatamente um excelente defensor, é um defensor competente, no máximo, e entra principalmente o Facundo Campasso, que é muito bom na defesa, ele é dos bons defensores dos Nuggets, né, principalmente defendendo o perímetro, né, pelo tamanho dele ele não pode defender nenhum jogador maior, enfim, mas marcando arremessadores e armadores ele é muito eficaz. Então essa seria a resposta óbvia. Aí eu fui atrás das equipes que têm jogado, né? Desde a lesão do Murray, o quinteto que mais teve minutos em quadra teve o Campasso, o PJ Dozier, o Michael Porter Jr., o Aaron Gordon e o Jokic. Esse é o quinteto que mais jogou desde a lesão do Murray, com 106 minutos. Porém, esse time tomou mais pontos do que fez. Né? Foi o time que mais jogou e tomou mais pontos do que fez. Aí o segundo, o quinteto que mais jogou, tem Facundo Campasso, Will Barton, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Jokic. Ou seja, troca o PJ Dozier pelo Will Barton. Esse time fez mais pontos do que tomou, só que tomou 128 pontos para cada 100 posses de bola. Isso, na NBA hoje, seria a pior defesa, provavelmente a pior defesa de todos os tempos. A defesa boa só vem no terceiro quinteto mais usado, que foi usado por 35 minutos. Em 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. Esse quinteto tem Facundo Campasso, Austin Rivers, que chegou não faz muito tempo, contrato de 10 dias e vai ficar até o final da temporada, o Michael Porter Jr., o Aaron Gordon e o Nikola Jokic. Ou seja, sempre mantém um quarteto ali, e o Austin Rivers muda, ou agora o Barton está lesionado, não vai jogar mais, pelo menos até os playoffs, e varia ali entre o Austin Rivers, o PJ Dozier, e esse sim, aí tem o rating defensivo excelente de 106 pontos para cada 100 postes de bola, isso é incrivelmente bom, apesar da pouca amostragem, e um ataque fraco, né, falando em linhas gerais, 102 pontos para cada 100 postes de bola. Mas não sei se essa é a melhor explicação, mas acho que ajuda a ilustrar, né, como é meio confuso mesmo, às vezes a gente vai buscar a informação e não fica e não cai como a gente imaginava. Bom, e aí o que a gente olha, né, para essa equipe dos Nuggets, que depois, na última segunda-feira, se não me engano, foi isso, com a derrota dos Blazers para os Hawks, então eles conseguiram a classificação, né, já para os playoffs. Terceira vez consecutiva que Denver chega, então, a essa classificação. E vale lembrar que os Nuggets eles foram o primeiro time na história da NBA a tirar 2 déficits, né, de 3-1 nos playoffs. E no atual cenário, que é o quarto colocado da Conferência Oeste, é muito interessante, porque não dá para prever até onde esse time pode chegar. Né? Realmente, sim, não dá para prever, porque o playoff pode ser um tiro meio curto. Né? Realmente é ganhar ou ganhar, mas com o Nuggets tendo aquela resiliência que mostrou no ano passado. Vamos falar com um pequeno adendo. Muito por conta do Jamal Murray também teve um papel fundamental e agora está sem ele. E mesmo assim os Nuggets estão jogando. Eu não sei para vocês, esse time dos Nuggets tem um time melhor do que no ano passado para jogar playoff? Não sei se em questão de amadurecimento de modo geral. Né? Amadurecimento de modo geral e tal. Ou a gente está viajando muito isso, superestimando a capacidade do Jokic de resolver até em playoff. Acho que é uma pergunta meio que interessante, né? Porque é complicado. Teoricamente, eles deveriam ter pelo menos regredido um pouco a média. E o que a gente vê é que com 43-22, eles podem até beliscar uma terceira posição contra o Clippers. Eles podem até conseguir se classificar em terceiro. Exato. Já está mais distante dos Mavs. Ok, né? Acho que já não cai para quinta. Não tem como cair para quinta, na verdade. Não, só um desastre. Não tem como. Mas eles estão massacrando o Knicks nesse momento. Tipo, 20 pontos de vantagem tá no terceiro quarto. Incrível.
É isso. E o Knicks também que a gente, pô, zicamos, né? Que saco. Faz parte. Não, o Knicks tá jogando bem. Ele continua com aquela marca de 9 vitórias nos últimos 10 jogos, mas estão tomando uma sova do Nuggets. Isso só mostra realmente como o time tá bem encaixado sem o Murray. Mas quanto à pergunta do Jonas, cara, não sei se é um time melhor. Eu acho que sem o Murray é muito difícil brigar por algo, porque seria mais uma opção. Ele cresceu muito nos últimos playoffs. Claro que ainda tem chances pela competência, até porque trouxeram o Aaron Gordon, então é uma adição importante em relação ao time do ano passado, mas vai ser um time resiliente, independente do resultado do adversário que enfrentar, vai ser vida dura, talvez avance de fase, dependendo do chaveamento também. Terminou hoje em quarto, enfrentaria o Mavs, que está em quinto. Se terminar em terceiro, que é possível, porque a diferença, se vencer, então, iguala a campanha do Clippers, então está bem aberto aí o posto para a terceira seed, tem o risco até de enfrentar um Lakers. Imagina só, então, reedição da final de conferência logo de cara, assim como a gente comentou também no leste, essa possibilidade, seria muito difícil, porque em playoffs, enfrentando então o LeBron James e o Anthony Davis, assim como foi no passado, agora sem o Murray e os Lakers se defendendo muito bem e expondo a fragilidade e fixando muito mais no próprio Jokic por não ter o Murray, fica muito difícil imaginar que Denver consiga passar por Los Angeles. Mas mesmo assim, eu acho que é difícil, a gente tá só prevendo agora. Mas o time vai brigar, mas eu acho que não tem essa pressão que poderia ter se o Murray estivesse em quadra, sabe? Não tem aquela pressão de, já que foi tão bem ano passado, tem que ir novamente agora. Sim. Talvez não tenha tanta pressão, o que pode favorecer o time, né? Vai ser mais uma vez underdog. Com o Murray, há quem defendesse que eram os, assim, desde a edição do Aaron Gordon e como eles começaram a jogar tão bem, havia quem defendesse que eles eram o melhor time do Oeste, né? Eu acho bem discutível. Eu acho que dá para discutir bem, assim, eu acho plausível eles serem candidatos, até porque tem o MVP, né? Isso não tem, isso é um diferencial muito grande. Mas sem o Murray, eu tendo a achar que o time é um pouco pior, porque eu até comentei o podcast que a gente comentou da lesão do Murray foi aquele que foi sobre o Zion, que daí veio o Ivan do New Orleans Pelicans Brasil. E a gente comentou no segundo bloco do programa. E o que eu falei foi que óbvio que o Jokic é o melhor jogador do time, isso é indiscutível, mas o cara do improviso, o cara que tira uma cesta do bolso, que ele dá 3 mortal para trás e cai plantando bananeira e arremessa e acerta, é o Murray. Né? Era o cara da bandeja improvável, era o cara da bola de 3 contestado por 3 jogadores, era o cara dos 50 pontos contra o Utah Jazz. Então, ele era o cara que conseguia fazer coisas muito impensáveis. Né? Ele era meio que chamava a responsabilidade no momento agudo. O Jokic é o gênio, o Jokic é o gênio, isso é indiscutível, mas o Murray era o cara dos minutos finais. Né? Era o cara da bola difícil, do lance improvável. Então, isso acho que pode ser algo que pese, porque eu não hoje, com o que eu vejo dos Nuggets, eu não consigo ver nenhum outro jogador no elenco que tenha essas características, essa agressividade. Né? O Michael Porter Jr. pode se tornar esse cara, mas hoje ele ainda não é. A não ser que ele tenha uma evolução assim como o do Murray também, né? Que ele tenha playoffs incríveis. É uma possibilidade, acho improvável, mas concordo, realmente. O Murray era o cara decisivo, né? O Jokic é o melhor jogador do time, ele é constantemente assim, excelente, vamos dizer assim, o nível dele é mais constante, mas os picos do Murray nos playoffs são talvez maiores, né? Esse momento no último quarto, onde ele realmente fazia uma jogada diferente, que o Jokic talvez não seja tão capaz de fazer, acabava quebrando a defesa adversária e decidia jogos, como foi assim na série contra os Jazz e outros jogos também nos playoffs. Então acho que vai fazer muita falta, por isso que infelizmente vai ser difícil sonhar com algo mais nessa temporada. Tá mutado, Jonas. Obrigado. Se eu Ontem fui eu. Que bom, porque eu tava rindo, cara. É que sempre, né, quando fala do Jokic, né, o Joker, o palhaço, enfim e tal, é o Coringa.
E eu vou encerrar o podcast com isso, tá? Antes de mais nada, vocês têm uma última consideração? Porque daí eu faço essa minha... Não. Vai lá. Que é o seguinte, tá? Eles perguntam pro Batman, né? Por que o Batman... Batman, por que você usa preto, né? E o Batman fala para eu não levar tiro. Aí pergunta assim, não, mas então por que o Robin usa roupa colorida? E o Batman responde, para eu não levar tiro. E era isso mesmo, sabe? Porque acho que era assim engraçado. Ok. É porque eu pensei no Jokic, no Coringa, depois eu vim pro Batman, cara. Eu achei que a gente ia terminar, tipo... Mas você, que a Ana Maria Braga sempre termina com uma frase de efeito, que ela tá falando... A epígrafe da semana sempre foi do Jonathan, né? É muito engraçado que ela começa a falar, e daí, tipo, tá terminando o programa, ela começa a falar, e Isso. não sei o quê. E quando vê, ela começa a filosofar do nada. Ela engata a frase. Como que isso chegou aqui? Como chegou? A comparação do Yoda com o Kyrie Irving, né? Que você tá falando, coloca palavras sábias, mas você não sabe real se você entendeu o que ele diz. Não tem como entender, né? Tá subindo já a telinha dos créditos da Globo e ela tá lá falando assim no fundo, coitado. Daqui a pouco deixa ela falar. Agora, quando você vê, tá o Kyrie Irving falando de Illuminati, de Terra plana, e nem sabe. Ele começa falando do jogo e termina. Nossa. Só para fechar, então, esse parêntese quanto a Ana Maria Braga, o auge da carreira dela foi tomar café da manhã com BBB, né? Ex-BBB. Olha só a que ponto chegamos, né? A tentativa da rejuvenização da Globo. A Globo vai acabar, na verdade é essa. A Globo vai. Antes disso, nos contrata. Não, antes disso, a gente vai trabalhar lá, né? Aliás, né? Já compra, já que vocês estão em crise, compra alguma coisa que vai melhorar a vida de vocês. Tamo aí. Ué, não é? A Magazine Luiza não comprou o Nerdcast? Pô, podia comprar a gente também, né? Assim, vamos deixar aí, vamos jogar pra cima. Alô, Magalu. Foi Nerdcast? Acho que foi. Enfim. Virou Prime Time isso aqui? Virou. Vamos finalizar esse negócio e vamos pro Prime Time depois. Se bem que a gente fez o Prime Time, não, Clutch Time. Isso. Meus amigos, é isso. O Tobiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter. É uma tristeza encerrar o Tobiteco. Eu nunca sei direito como que encerra, mas eu vou tentar o máximo possível. Há 87 episódios tentando encerrar esse negócio de maneira digna. No @Tocuiteco, no nosso Instagram e no nosso Twitter. O nosso Facebook é facebook.com/Tocuiteco e o nosso site, lindo, maravilhoso, tocuiteco.com. Assine a nossa newsletter inatrasável, ou melhor, sempre pontual, tocuiteco.substack.com e ouça o nosso podcast semanal sobre NFL. O meu perfil pessoal, peço encarecidamente que vocês... Eu não vou me indicar seguidores, né? Mas se vocês quiserem seguir lá, é sempre muito bacana. @JonasFaria. No Instagram, Jonas Faria _, no Twitter. O seu, Jonathan Momba? @Jonathan Momba no Instagram e somente. Filha da mãe. Juan Grings. @Juan Grings no Twitter e no Instagram. É isso. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tocuiteco NBA. Tchau, tchau. E você, Jonathan, é um fanfarrão. Eu tenho que continuar falando nesse aqui, porque hoje eu achei que ia, mano. Quase que eu soltei um... Sério? Olha. Eu dei uma travada. Falei, ele vai falar. Eu tô criando expectativa, cara. Vai cagar, mano. Aquele momento de criar também, o clímax, falar... sabe? Tô construindo o clímax pro momento certo da notícia. Vai. Na hora que chegar lá, mano, fala, da hora, já. O momento tá chegando, cara. Tá perdendo a oportunidade, cara. Isso que é verdade. Ele tá esperando o Zuckerberg comprar o Twitter. É isso. Vai estragar o Twitter e aí eu vou entrar. O Jonathan só entra no Twitter quando... Ele só tem rede social que o Mark Zuckerberg é dono. Se o Mark Zuckerberg não é dono, ele não entra. O Mark Zuckerberg é parceria. É o quê? É o quê? É o quê? Não, a gente tem uma parceria. É? É. Ele tem ações em Cândido Godoy? Ele é dono de Godoy. Olha que dá. Eu tava vendo... Vocês viram que o Bill Gates vai se separar eu vi, cara. Tava dando na rádio isso hoje de manhã. Ele tava indo pro trampo, cara. Vai ser o Aí ele tava... Notícias de... Aí ele vai se separar e daí ele fica... Como é que vai ser esse divórcio aí? Eu não sei como é o regime de bens dele, mas se for 50% para cada... Chama no direito de família. Ele vai ficar... Óbvio, velho.
ele vai ficar com uns 30 e poucos milhões, eu acho, né? 35, uma coisa assim. Bilhões. Tá tão mal assim? Eu Já não acho tava que lá pelos 100 bilhões, não? ele deu uma quebrada, né? Eu acho. Nossa. Não sei, E acho daí que não. aí eu Cara, vai tava ficar vendo. pobre. Inquebrável, cara. Aí eu tava vendo. Tipo, mesmo ele tendo divórcio, ficando com metade da fortuna dele, ele ainda consegue comprar todas as franquias da NBA. Mas isso aí não é nada demais, cara. Mano, consegue comprar. Tipo, tem o basquete, a principal liga de basquete do mundo. Ele vai lá e Comprar compra. todas elas, as 30. Cara, ele compra. Ah, sim, não, aí sim, Não, aí é uma assustador. franquia, daqui a pouco eu consigo comprar, né? Acho que a mais valiosa é o Knicks, né? Sim, sim. Incrivelmente continua sendo Nova York. Eu quero ver. Aqui tal. Coloque no Google de vocês aqui informação útil para o nosso Clutch Time. No site, escrevam, gaste o dinheiro de Bill Gates. Vamos ver se eles vão ajustar isso no... Existe esse site. Existe, cara, é muito legal. Chama neo.fan/spend. Que Lá massa, velho. eles dão, tipo, por exemplo, o dinheiro do Bill Gates e várias coisinhas. Por exemplo, um Big Mac é $2, chinelo é Nossa. $3, Coca-Cola, um pacote de Coca-Cola $5, um livro do Harry Potter $15. A Netflix ali, ó, um ano de Netflix por $100. E aí você vai comprando essas coisas, né? É bem bacana, bem Cara, dá legal. pra comprar até o Acre aqui, ó. O Acre of Farmland. Aqui, ó, por exemplo, ó, Ferrari. Eu vou comprar uma Ferrari. E aí Mano, você vai subtraindo o valor lá em cima. É muito mano, bacana. cara, isso é o melhor site que eu conheço até agora. É Cara, dá muito pra comprar massa. um McDonald's. É barato o McDonald's, cara. 1 milhão e 500. Será que não tem um time aqui, ó? Ah, é uma franquia. Ó, vamos ver. Eu comprei nove Ferraris, tá? Nove Pra que você Ferraris. compraria 9 Ferraris? 10 Ferraris. Não fez nem. Vou comprar um Tesla aqui, ó. $75 mil. Cara, $75 mil. Cara, isso aqui é um absurdo. Cara, e tem o recibo no final do site. Genial, velho. Tem, mano. Genial. Aqui, ó. Faça um O filme. negócio é mandar pra ele. Quando vê, ele se compadece e paga. Aqui, ó. NBA Team. Isso aqui é legal. 2.120.000. Não, peraí. Agora me falhou. Cara, meia-noite eu não tô conseguindo fazer conta aqui, ó. 2,120,000,000. Acho que é 2 bilhões, né? Isso. Vou comprar. Olha lá, não fez nem cosquinha no dinheiro, cara. Que coisa Cara, maravilhosa. que maravilha, porque tu consegue comprar tipo os 30 times e não consegue comprar mais. Porque realmente não tem mais de um time, eu ia criticar isso. Fala, como assim dá pra Exatamente. comprar 31 times se eu tenho tempo? Aqui, ó. Tô Jogo é acabando. perfeito. Aqui, eu comprei 30 times e pronto. Tá lá. E ainda tá me sobrando 36 bilhões, 397 milhões, 425 mil. Ah, eu já gastei todo o dinheiro aqui. Conseguiu? Consegui. Que coisa. Olha só, Acho que a talvez. gente percebe que o Juan é muito bom em finanças, né? Gastou todo o dinheiro do Bill Gates, sim, um piscar de olhos. Com o quê? Comprou Quebrei. toda a liga, ele comprou toda a liga comprou toda a NBA. Eu comprei 10 Ferraris, né, toda a NBA. Vou comprar um cavalo só para ficar bonito e uma banheira de água quente. Cara, Isso. genial. Enfim, fica a dica aí, pessoal que tá nos acompanhando. Bota aí no site. É isso. neo.fan/spend. Genial. Genial. Ó, um anúncio do Super Bowl, Brasil. Isso aqui é maravilhoso. 5.250.000 dólares. Dá para comprar o Super Bowl inteiro, cara. Comprar todo o intervalo. Inclusive o show do intervalo também. Cara, você compra a testa do Tom Brady pra anunciar o... Por falar em shows de intervalo, agora eu lembrei de um negócio muito engraçado que eu li essa semana. Que um prefeito de alguma cidade de interior, assim, lá do Nordeste, não lembro qual que é, acho que é de Pernambuco ou da Paraíba. Um prefeito simplesmente obrigou os funcionários em horário de trabalho, né, que ele está na prefeitura trabalhando, a irem no show da mulher dele. Tipo assim, a mulher dele tava tendo show, vocês vão lá bater palma, vão gritar, não sei o nada quê. contra, mas pode ser a mulher dele que obrigou ele a obrigar os funcionários. Não, mas aí você vê, cara, é isso que faz funcionário público. Vai no show da mulher do chefe. No caso era noiva, né? Então ele tava tentando impressionar ela. Acho, olha só, vai ter um baita público lá. Metade era só funcionário público. Muito bem. Eu acho que nada mais justo. Cara, Ela tá querendo ganhar moral. Vixe! Tá, agora eu realmente terminei de gastar todo o dinheiro do Bill Gates. Eu comprei 55 gatos. Eu comprei 153 anúncios do Super Bowl.
Mineiro tem 35 bilhões. Esse aqui não tá dando conta. Que maravilha. Enfim, acho que é isso. Acho que deu, né? Um abraço pra quem o Cut Time tá perdendo as estribeiras. O bagulho tá ficando cada vez mais louco, cara. Que tristeza. Encerra aí, Jonathan. É isso aí, então. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.